Olá, gente. Shalom. Vamos aguardar o pessoal entrar aí. Todo mundo já foi notificado, comunicado. Agora vamos dar prosseguimento à nossa live. Marlene, o Alberto acabou de entrar. Shalom, Marlene. Vamos aguardar o pessoal chegar aí. O pessoal deve estar chegando agora. O pessoal que estava no nosso esquenta agorinha há pouco, vendo os nossos erros de produção, né? Vendo como as coisas acontecem nos bastidores, tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado, até preparar tudo. Ó, o Érico acabou de entrar aí agora também, irmão do meu amigo Josué, meu amigo Érico. Shalom a todos vocês. Aguardar mais um minutinho, o pessoal vai começar a chegar. Você também aí começa a avisar os seus contatos. Shalom, Érico, boa noite, tudo bom? Como é que está o nosso Rio de Janeiro? Com certeza dizem que está um friozinho aí. Eu duvido o Rio de Janeiro frio, mas de vez em quando faz um friozinho, né? Aí. Aqui em Palmas também, então é uma maravilha aqui em Palmas. Frio, 39 graus, beirando os 40. Daquele jeito que quem vem a Palmas conhece, sabe como é. Quente toda a vida, mas uma ótima cidade. Ó, a Jaísa acabou de entrar aí. Oi, Jaísa, tudo bom? Boa noite para você, como é que você tá? A Sofia acabou de entrar agora também. Shalom, Sofia, tudo bem? A Sofia é a Timóteo na versão feminina, né? Aqui 39, é isso aí. A Luana acabou de dar. Oi, Luana, tudo bom? Nossa amiga Luana, que mora lá nos Estados Unidos agora. Vou esperar mais algumas pessoas, o pessoal fazer a notificação. A Geisa disse que está ligado aí, está convidando mais pessoas para a live. Isso aí, gente, convida mais algumas pessoas, que já já a gente vai começar. Quando nós chegarmos aqui pelo menos 20 pessoas, 30 pessoas, a gente dá início. Enquanto isso eu vou fazendo alguns avisos, mandando algumas mensagens. E você também vai fazendo isso para nos ajudar a fazer outras pessoas chegarem na live também. E engajar mais pessoas, porque é importante. Cada pessoa que você trouxer para aqui não só importante para nós nesse projeto, mas é importante também até para a própria pessoa, porque eu tenho certeza que vai impactá-la e vai ser um processo muito importante, não só de aprendizado, mas também de construção de uma nova mentalidade, de desconstrução de outras coisas. Vai ser muito importante mesmo, tá bom? Dá um outro aviso para vocês, que nós vamos deixar daqui a pouco fixado no comentário aqui o nosso contato, para que aquelas pessoas que adentrarem na live e tiverem interesse em fazer os nossos cursos, fazer os seminários, nós vamos criar um grupo no Telegram justamente para isso, para poder divulgar, para poder informar e para poder estar trazendo, né, novas informações, novos conhecimentos, dando mais engajamento às nossas redes sociais e fazer com que as pessoas que adentrarem, né, a esse grupo no Telegram, elas tomem conhecimento de todos os nossos cursos, todos os nossos projetos, tudo aquilo que a gente vai fazer, da nossa escola de escatologia que a gente já está preparando, elaborando, dos nossos seminários, a Religião de Jesus 1, o módulo 1 e o módulo 2, que a gente já deu início a ele, né, no módulo 1, já fizemos uma turma, já encerrou a turma do módulo 1, vamos fazer uma turma do módulo 2 e vamos fazer outras turmas do módulo 1, acabou de entrar a Annelise, meu sogro também entrou na live, a Luciane aqui, Lucianec, né, 2020 entrou, o Luiz Carlos, a Annelise, o Júlio, meu amigo Júlio, como é que você está, Júlio, tudo bem? Então, nós vamos deixar a live gravada assim, tá bom, Sofia? Vai ficar tudo gravado, pode ficar tranquilo. Bem, então, tendo esse grupo, vai ficar mais fácil para a gente poder se comunicar, se falar e ficar todas as informações sobre os cursos, sobre os seminários, vai ser uma linha direta de contato também com a gente, tá ok? Bem, tendo dado esses avisos, tendo dado essas informações, vamos para o que te trouxe aqui, né? Esse tema de detox teológico. O que nós vamos abordar especificamente nessa série de lives de hoje até quinta-feira, e na sexta-feira nós vamos fazer uma live no
YouTube, no nosso canal no YouTube, para poder uma live de perguntas e respostas, de uma interação melhor do que necessariamente essas. Vou procurar responder algumas coisas aqui, mas provavelmente pelo tempo você já sabe que não vai dar, porque nós temos apenas 1 hora aqui no Instagram, mas creio que vai ser de profundo conhecimento para você, de profunda ajuda, de profunda análise, depois das aulas, depois que você participar um pouco dessas ministrações. Acabou de entrar o meu amigo Pastor Bruno aqui, o pastorzão. Oi, Bruno, tudo bom? Como é que você está? Saudades suas também. Muita saudade. Pastor Bruno é um amigo e temos muitas histórias, né, Pastor Bruno? Um abraço para você, a pastora Vanessa. Eu estou acompanhando. Esse mês vocês completam 17 anos de casado. Deus abençoe vocês. Prazer, meu amigo, falar com você. Muitas saudades mesmo. Quiser experimentar um calor, sai do Rio de Janeiro, vem para Palmas que você vai ver o que é calor. A Leila acabou de entrar aí também. Bem, essa série de detox teológico vai abordar especificamente assuntos que o meu propósito é apresentar para vocês talvez uma perspectiva diferente de Jesus. Um Jesus que talvez a religião não nos permite ver, não nos permite por causa de conceitos teológicos que na maioria das vezes deturpam a beleza do Evangelho e da missão de Jesus. Trodinai Ribeiro também, muito prazer, Diná, seja bem-vinda, tá bom? Então, essas coisas às vezes vão nos fazer destoar um pouco da mensagem original de Jesus. Então, eu sei que você está acompanhando essa live, talvez você não esteja aí com a sua Bíblia na mão, mas, se estiver, eu gostaria de fazer você abrir a sua Bíblia agora. As nossas lives você vai ver que vai ter muito isso. Eu vou ter o texto bíblico e não vou ficar aqui necessariamente preso à tecnologia e ler a Bíblia no celular ou coisa do tipo. Eu gosto de ter a minha Bíblia em papel ainda. Né? Para essa parte eu sou um pouco atrasado. Eu gosto de ter o papel na mão. Eu sou o homem dos livros. Eu gosto de ter o livro e de ter o papel. E isso vai me ajudar e te ajudar também a compreender alguns conceitos, algumas coisinhas que a Bíblia nos alerta, e eu queria falar para você hoje nessa live, para a inauguração do nosso canal, sobre especificamente esse ponto. O Detox Teológico tem esse objetivo de provocar, né, durante essa semana, literalmente essa experiência. Você vai experimentar, de repente, não só uma limpeza, mas algo que vai além disso, que vai provocar em você questionamentos, mas com o propósito de mudanças, e de que você possa ascender até a presença de Deus de maneira tranquila, com uma consciência limpa, como diz o apóstolo Paulo, passando pelo novo e vivo caminho até a presença de Deus, e compreendendo algumas coisas muito importantes. E esse nosso primeira live, né, vai ter como tema um tema muito importante e muito, assim, para alguns é até estranho, mas é uma pergunta que Jesus fez, é uma afirmação que Jesus fez. A questão é que não é uma pergunta, é uma afirmação que ele mesmo fez. Então, eu vou te dar aí mais 2 minutinhos para você que chegou agora. Nós somos 17 pessoas aqui agora, 16, né? Você convidar os seus amigos, notificar, envia para outras pessoas, dá uma seguradinha aí de 45 minutos, 1 hora, que eu tenho certeza que essa live vai impactar e vai mexer com você. Tenho certeza. Não, Esther, no YouTube que vai ser sexta-feira. No Instagram, nós vamos fazer todas as nossas lives no Instagram de segunda a quinta. Na sexta-feira, nós vamos fazer uma live especificamente no YouTube, que vai ser uma live mais interativa, de perguntas, respostas. Eu vou procurar responder mais, interagir mais com o pessoal no YouTube. Aqui, devido ao tempo, a gente tem uma certa restrição. Mas espero também poder ajudar todos aqui, colaborar de alguma forma com a mensagem. E colaborar também, falar para vocês avisarem, comunicarem, fazerem propaganda, fazerem divulgação, obviamente, dos nossos cursos. Nós temos 2 cursos em andamento e um terceiro curso já em fase de produção já. Todos os temas elaborados, tudo preparado, material preparado, só realmente trazer o material e produzir ele e digitá-lo. Que é um curso de uma escola de escatologia que nós vamos montar. Focada em quê? Focada nas raízes judaicas e o evangelho ao qual Jesus pregava. Vai ter essa temática especificamente. E o curso A Religião de Jesus, módulo 1 e o módulo 2. Tá ok? Esses são os 2 primeiros. Nós vamos elaborar outros cursos também dentro dessa grade, dentro dessa escola de escatologia que nós vamos montar, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, principalmente nesses dias. Vai ser tremendo. Então abra sua Bíblia, se você estiver com Bíblia aí, vamos lá?
Aqui, ó. E vou deixar para você, no comentário fixado aí para vocês, o número do meu telefone. Por quê? Porque nós vamos montar um grupo, como eu falei, lá no Telegram, para ajudar a informar vocês e que vocês possam estar por dentro de tudo aquilo que nós vamos fazer, todos os projetos, de toda a nossa agenda também, e tudo aquilo que nós vamos fazer e empreender. E espero que você seja um participante desse nosso projeto, um colaborador para não só nos ajudar a divulgar a mensagem do reino, mas que também você seja uma pessoa que divulgue a mensagem do reino através daquilo que você aprender nos nossos seminários e através do nosso ministério, como diz a palavra de Deus, né? Nós somos uma zeratose, nós somos uma boa semente. Os filhos do reino são essa boa semente. Oi, Aline, tudo bom? A Aline acabou de entrar também. Então, nós somos essa boa semente. Essa boa semente tem que propagar essa mensagem. Tá bom? Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 17, e vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje, a nossa live sobre detox teológico, que tem como tema: de modo nenhum entrarei nos reinos dos céus. Isso mesmo, é uma afirmação que Jesus fez para os discípulos. De modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Por que Jesus faz essa afirmativa, cuja expectativa dos discípulos era justamente essa: poder entrar no reino dos céus? Todos os discípulos queriam entrar no reino dos céus. Todos eles queriam, todo o povo judeu queria. Todos aqueles que se aproximavam de Jesus queriam. Mas Jesus diz: de modo nenhum vocês entrarão. Por que ele diz isso? Mateus 5, versículo 17, diz o seguinte: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Porque de certo vos digo que até que os céus e terra cessem, nenhuma palavra, nenhum iúde ou ponto da lei cessará até que tudo se cumpra. Portanto, todo o que menospreze ou todo o que menosprezar um só pequeno desses mandamentos, assim será pequeno no reino dos céus, ou assim ele será conhecido no reino dos céus. Mas qualquer que cumprir e os ensine, este será chamado grande no reino dos céus. E eu vos digo, pois se a vossa justiça não superar a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Jesus faz essa afirmação: de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus, se a vossa justiça não exceder, não superar, não superabundar. Exceder no sentido de superabundar mesmo, de como se enchesse um copo e o copo transbordasse. Se vocês não superarem a justiça dos fariseus e dos escribas, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Que justiça é essa que Jesus está falando? No nosso esquenta que nós tivemos um pouquinho cedo aqui, um pouquinho atrás, uma pessoa fez uma pergunta em relação à oração. Porque eu fiz uma afirmação sobre a oração que talvez a incomodou um pouco. E eu respondi, e ela respondeu com uma frase: mas em Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sim, eu expliquei uma questão muito importante sobre justiça dentro do contexto bíblico. Porque ali o justo é a palavra tzadik. E o tzadik, dentro do contexto judaico, dentro da teologia judaica, ele tem um aspecto muito importante. Tão importante que os princípios judaicos afirmam que sobre 3 coisas está estabelecido o mundo, ou sobre 3 coisas o mundo subsiste, ou seja, o mundo se mantém de pé por causa desses 3 conceitos: sobre a Torá, sobre a palavra de Deus, sobre o tzadik, ou seja, sobre o justo, e sobre a tzedaká, que é sobre a oferta, sobre a caridade, sobre a prática da justiça propriamente dita. Então, o justo não é aquele simplesmente que se outorga ou tem de outras pessoas, né, a visão de um homem santo, de um homem justo, mas é aquele que pratica a palavra de Deus e transforma essa palavra em algo prático. A palavra de Deus, ela é cheia dessas coisas. Não adianta. O segredo que a gente muitas vezes vê, por exemplo, eu ouvi uma vez de um judeu muito rico, que ele dizia que o segredo para o judeu ser rico não é que o judeu tinha conhecimento sobre como adquirir riqueza, mas que o judeu era educado ao lidar com o dinheiro e ao lidar com a vida. Educação, ou seja, praticar aquilo ao qual você aprendeu, é muito mais importante na maioria das vezes do que o próprio conhecimento. Porque o conhecimento você pode ouvi-lo e esquecê-lo.
O entendimento da coisa você pode até ter, mas se você não coloca em prática, de nada vale. E Jesus está falando sobre isso com os discípulos. Por que essa série tem esse objetivo de um detox teológico? Porque eu quero desconstruir conceitos errados na nossa teologia. Eu tenho esse objetivo de desconstruir conceitos, somente mostrar para você um outro lado. E esse outro lado que eu quero mostrar para você hoje, Shalom, Saulo, esse outro lado que eu quero mostrar para você hoje é sobre esse pensamento de Jesus. Jesus afirma aos discípulos que não veio para destruir a lei, nem os profetas, ele veio para cumprir a lei e cumprir os profetas. Cumprir o que estava escrito na lei e nos profetas. Mas com qual objetivo? Qual era o objetivo de Jesus em fazer isso? Era simplesmente porque ele era um judeu religioso, praticante? E Jesus ainda afirma que nenhuma letra, nenhum iud, ou seja, para quem estudou hebraico alguma vez, sabe que o iud é a menor letra do alfabeto hebraico. É uma pequena partículazinha. Mas o engraçado é que o iud também, além de ser a letra iud, né, é o número 10 em hebraico. Faz uma alusão aos 10 mandamentos, que nós conhecemos como 10 mandamentos, mas que na palavra de Deus é conhecido, e na Torá, nos livros judaicos, é conhecido como os 10 pronunciamentos. Deus não simplesmente deu mandamentos, Deus se pronunciou 10 vezes. E todo mundo aqui, principalmente o pessoal de Brasília aí, está acostumado com grandes e longos pronunciamentos de autoridades. Pronunciamento demora. Então Deus se pronunciou 10 vezes, não deu 10 mandamentos. Porque todos nós sabemos, pelo menos quem tem um pouco de acesso à literatura judaica, sabe que existem mais de 603 mandamentos na Bíblia, e não 13, e não 10, aliás. Existem 613 e um pouco mais, alguns dizem que até tem um pouco mais. Mas Jesus está preocupado com outra coisa. Jesus está preocupado em direcionar o foco dos discípulos para aquilo que é importante, para aquilo que é principal, para aquilo que é o objetivo da sua vinda e da sua missão: introduzir as pessoas no reino de Deus. O reino de Deus vem com uma perspectiva totalmente diferente, talvez, daquilo que os discípulos entendiam. Os discípulos entendiam o reino de Deus com poder, com o Messias vindo, guerreando, reinando, destruindo, quebrando todas as estruturas, mas o Messias acima de tudo. Jesus na sua vinda veio com um propósito. E o propósito de Jesus está estabelecido bem aqui. E Jesus chega para os discípulos e disse: a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Ou seja, os discípulos, a sua vida, o exercício da sua vida, da sua caminhada, estava condicionada a como eles iriam suplantar essa justiça exercida pelos fariseus e pelos escribas. Eles eram cumpridor da lei? Eram cumpridor da lei. Eles ensinavam as pessoas a lei? Ensinavam as pessoas a lei. Mas Jesus, num determinado momento da sua vida e do seu ministério, chegou diante desses fariseus e disse para ele: vós fariseus, vós sois hipócritas, porque vocês fecham a porta do reino dos céus. Nem vocês entram, nem deixam entrar quem querem. Porque vocês andam o mundo inteiro para fazer um discípulo. E quando ganham esse discípulo, fazem deles mais réus do inferno do que vocês. Por quê? Por que será que Jesus é tão enfático com os fariseus a tal ponto? Por causa de um princípio. Jesus, uma outra vez, questiona os próprios fariseus sobre um princípio muito importante. Porque eles quebravam o mandamento de Deus por causa das tradições humanas. Tradições que eles mesmos criaram. Então, o problema de se adentrar ao reino dos céus não é a falta de fé, não é a conversão, não é a caminhada, não é isso. São os dogmas humanos e as tradições humanas que nos tiram o foco e que destoam do princípio. Que destoam de um princípio muito importante. E esse princípio muito importante que está na palavra de Deus é que nós temos que entender. A palavra de Deus, ela revela toda a bondade de Deus e todo um princípio muito importante. Muito importante. E esse princípio importante é que Jesus, como Messias, veio revelar a sua vontade, a vontade do Pai, e como esse reino se manifestaria.
E ele dá um exemplo muito claro. E o exemplo claro que ele deu é que se a justiça daqueles que iriam seguir a ele não se excedesse muito a prática religiosa daquelas pessoas, daquele contexto, de modo algum eles entrariam nesse reino dos céus. E hoje, eu quero te fazer uma pergunta bem específica. Hoje, a sua conduta de vida excede em muito os parâmetros religiosos? Excede muito toda uma questão religiosa puramente de prática, de ida a um culto, de fazer parte de uma congregação, de fazer parte de uma igreja, de fazer parte de um ministério? A sua vida com Deus, o seu testemunho, aquilo que você pratica da palavra de Deus, excede a isso? Se exceder a isso, você está caminhando corretamente rumo a uma eternidade, a uma caminhada com Deus e ao reino dos céus. Agora, se toda a nossa vida, se toda a sua vida é pautada somente em parâmetros, em dogmas humanos, em conceitos humanos, há achismos. Eu acho que é isso, porque eu aprendi teologicamente que é isso. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, ninguém acha nada e ninguém entra no reino dos céus achando nada. E Jesus ainda faz um alerta muito importante. Se vocês ensinarem, por menor que seja um mandamento, as pessoas agirem errado, você será considerado menor no reino dos céus. Mas se você ensinar as pessoas corretamente acerca dessa lei, você será considerado maior no reino dos céus. Existia e existe o risco de se ensinar coisas corretas e coisas incorretas. Jesus está deixando isso bem claro aqui. A primeira proposta, o primeiro princípio, a primeira live que nós estamos fazendo dessa série de detox teológico, eu quero ensinar uma coisa muito importante para você. É possível que tenhamos aprendido coisas erradas. É possível, Jesus está falando isso aqui. Aquele que ensinar errado um princípio, por menor que seja desta lei, vai ser considerado menor no reino dos céus. Por que Jesus afirma a questão de menor? Porque existia dentro da literatura judaica uma coisa muito estranha. Eles acreditam fortemente que nós somos responsáveis, e a Bíblia também é cheia desses exemplos. Paulo diz que ele tem que combater o bom combate, ele combateu, guardou a carreira, acabou a sua fé, porque ele visava o prêmio. Que prêmio é esse que Paulo fala? Paulo está falando dentro de uma mentalidade judaica, dentro de um conceito judaico, onde nós executamos um serviço para Deus. Nós trabalhamos para Deus. Por quê? Porque dentro da cultura judaica a palavra avodá, que é a palavra culto, está em culto a palavra trabalho. Avodá no hebraico é trabalho, trabalhar. Então servir a Deus, cultuar a Deus é realizar o trabalho divino. Então é possível que pessoas trabalhem para Deus de forma errada e equivocada? É. Apartai-vos de mim, vós que nunca vos conheci. Jesus cita isso em uma das suas parábolas, ensinando. E naquele grande dia muitos dirão: Senhor, nós ensinamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós repreendemos o mal em teu nome. E ele disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. E o que é mais importante, mais intrigante, é que a palavra iniquidade ali no texto é uma simples palavra chamada anomia. Anomia no grego é uma palavra para o prefixo A, um prefixo de negação. Todo mundo que estudou um pouquinho de grego sabe, os pastores aí da live de plantão e os teólogos vão saber disso. Só que a palavra nomos é a palavra referente ao contexto hebraico da palavra Torá, da palavra lei. Então Jesus está afirmando o seguinte: apartai-vos de mim, vós que praticais aquilo que é contrário à lei. As pessoas que quebram os mandamentos de Deus. Apartai-vos de mim, esse tipo de pessoa, porque Jesus não disse que não vai conhecer. O Messias disse que não vai conhecer pessoas que praticam aquilo que é contrário à lei. Não foi eu que disse, foi o próprio Jesus, porque ele veio para cumprir. Então nós precisamos de um resgate acima de tudo, e esse detox teológico que nós vamos provocar essa semana é justamente isso. O primeiro conceito que eu quero quebrar é que Jesus não veio quebrar a lei, ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. E importa que o discípulo dele não seja menor do que ele, não seja maior do que ele, mas que seja igual. Os discípulos de Jesus precisam ser iguais a ele, praticar o que ele praticou, pregar o que ele pregou, viver o que ele viveu. E Jesus está alertando aos discípulos que estão caminhando com ele.
Os discípulos estão caminhando com ele aqui, ó. E ele diz: cuidado, cuidado, porque se vocês não ensinarem corretamente, vocês vão estar quebrando um princípio muito importante. O princípio de acesso ao reino de Deus. Então nós temos que buscar a revelação constante da palavra de Deus. Por isso, depois de tantas pressões, podemos assim dizer, nós iniciamos um projeto que foi a Religião de Jesus, o seminário A Religião de Jesus módulo 1, e vamos fazer o módulo 2. Por quê? Porque eu fui desafiado. Eu fui desafiado a trazer uma palavra e a trazer essa palavra nesse tempo. E foi um impacto muito grande para as pessoas que participaram, porque eu falei de conceitos e de coisas que estavam muito enraizados dentro da mente humana, dentro do conceito nosso de teologia, e isso trouxe um choque, um confronto muito grande. Tem um monte de gente na live aqui que participou do nosso curso, deve ter pelo menos uns 10 aqui que participaram, e os outros ainda não chegaram, ainda, mas daqui a pouco vão chegar. Por quê? Porque isso nos atrapalha. Nos atrapalha porque nós aprendemos uma teologia totalmente desassociada dos princípios ao qual Jesus viveu. Nós aprendemos conceitos e estilos de vida totalmente desassociados daquele que Jesus viveu. Nós temos a nossa cultura? Temos. Temos a nossa maneira de viver, coisas que são bem peculiares ao brasileiro? Tem. Mas a palavra de Deus, ela não está submissa a uma cultura, muito pelo contrário, ela vem para restaurar. E restaurar até mesmo culturas. Porque quando a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus não amou as pessoas propriamente dito, mas Deus amou toda a sua criação. Todo o seu contexto cultural, físico, todas as suas criações. Porque o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, Paulo diz isso. O que se pode conhecer de Deus, o que se pode conhecer de Deus, está manifesto através daquilo que Ele criou. Deus criou, e a criação manifesta essa grandeza de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 11, diz que a criação geme, esperando que os filhos de Deus se manifestem. Se manifestem por quê? Por causa do próprio pecado. O homem pecou e subjugou a criação. E pelo homem subjugar a criação, uma condição de pecado, Deus agora envia uma redenção, para que esse homem seja instrumento redentivo da própria criação ao qual ele subjugou diante do pecado. E se o homem subjugou a criação diante do pecado, nós temos que entender. Vocês estão me ouvindo bem? Dá uma cena aí se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Porque parece que deu uma intermitência aqui para mim. Então, se nós entendermos esse princípio de que nós somos um instrumento de Deus para a redenção da criação, nós temos que caminhar de acordo com o que Jesus caminhou, de acordo com o que ele pregou, porque ele veio justamente implementar esse princípio. Eu vou contar para vocês algo de literatura rabínica e do conceito do povo de Israel. O povo acreditava que o reino dos céus seria trago quando o Messias viesse redimir toda a criação. Era esse o conceito que todo judeu que ouvia Jesus tinha dele. Que Jesus, ou seja, que o Messias, quando surgisse, porque até então muitos deles duvidavam se Jesus era o Messias ou não, teria todo o seu projeto de redenção do homem e da criação quando o Messias aparecesse. Só que Jesus surge com uma mensagem. E a mensagem de Jesus era simples e muito clara: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, inaugurado por Jesus, é esse reino de Deus ao qual todo o conceito judaico, toda a literatura judaica acreditava que aconteceria somente no fim dos dias. Eu estou até aqui entrando num pouco dentro do aspecto escatológico e da visão de Jesus. Pois é,
Porque ele está deixando transparecer isso nesse texto. A Bíblia, ela é um livro escatológico do início ao fim. Jesus fala de princípios escatológicos do princípio ao fim. Desde a queda do homem, Deus começa o seu propósito de redenção do homem e da criação, e que isso vai desembocar lá na frente em todo o conceito e aspecto escatológico. Mas isso não se estuda necessariamente dentro do âmbito da parousia, da volta, para os gregos de plantão aí. Não se estuda só dentro desse contexto. Por que não só dentro desse? Porque a Bíblia é um livro, é todo um compêndio, como o próprio nome já diz em grego, Biblos. É um compêndio de livros, é uma grande biblioteca que está conectada do início ao fim. E essa conexão que a Bíblia tem e que todos os textos da Bíblia têm, Jesus veio para restaurar esse conceito. E ele diz, eu vim para cumprir. E ele disse para João, ao qual se recusou em batizá-lo, inclusive, de que era necessário que toda a lei se cumprisse. Que lei é essa que se cumprisse? O apóstolo Paulo fala sobre isso, a lei do Espírito da vida. A própria lei que Jeremias profetizou, de que Deus colocaria no coração do homem novamente e o homem pudesse viver pelos seus princípios. E Jesus veio estabelecer isso. E estabelecer um novo discurso, o discurso do reino dos céus que nos era chegado. O reino dos céus chegou naquele momento. Jesus irrompe com essa mensagem. E a mensagem de Jesus irrompe com esse propósito, de inaugurar um novo tempo, de romper toda uma estrutura teológica, litúrgica, pragmática e estabelecida sempre no legalismo. E eu até brinco com algumas pessoas, alguns seminários que a gente faz, com algumas palestras, se Jesus aparecesse hoje, talvez o último lugar que ele fosse entrar dentro do contexto litúrgico fosse numa igreja, porque ele não se identificaria com muitas das mensagens. E isso choca algumas pessoas que ouvem, porque quando fazem um seminário, a religião de Jesus, o módulo 1, e tem uma matéria lá que é muito bem específica, o método da mensagem de Jesus. O método da sua mensagem e o centro da sua mensagem, se Jesus voltasse hoje e entrasse em algumas igrejas, ele não entenderia aquilo que estão pregando acerca dele. Porque ele teria muita dificuldade de crer que aquele Jesus ao qual algumas pessoas pregam e ensinam fosse ele mesmo. Ele teria um choque com a sua própria pessoa. Por quê? Ele teria dificuldade de acreditar naquilo. Porque pintam um Jesus e pregam um Jesus que até o próprio Jesus, se ouvisse essa mensagem, teria dificuldade. E muita gente diz que Jesus está ouvindo hoje. Não, Jesus está num outro contexto, Jesus está numa outra dimensão, Jesus não está ouvindo nada, os céus o estão retendo até a restauração de todas as coisas e que ele volte. Nós estamos hoje pelo poder de Deus e pela manifestação do Espírito. É o que nós estamos, pelo poder de Deus. E por isso nós estamos aqui hoje. Então nós temos que entender uma coisa, Jesus tinha um foco. O foco de Jesus era um pouco parecido. Eu não quero ter a pretensão de dizer para você aqui que eu vou fazer com você a mesma coisa que Jesus fez, mas vou trabalhar na mesma linha que ele. Ele veio para provocar um detox teológico naquele povo, para desestruturar literalmente as bases de uma religião que vinha de um pragmatismo construído sempre em conceitos humanos. E Jesus não veio para poder promover conceito humano nenhum. Muito pelo contrário. Ó, meu sogro está aqui. Até eu tenho dificuldade. Até tem dificuldade de quê? De me entender? Porque é difícil. É difícil. Porque o próprio Jesus alega em N situações, em N conceitos dentro do texto bíblico, em N contextos. Em N contextos. Jesus explica a Bíblia dentro de um contexto. Qual é o contexto? Judaico. Jesus explica uma escritura, que a escritura é judaica. Jesus explica uma escritura que foi escrita por judeus. Não só isso. Foi escrita por judeus, transmitida para judeus, e para daí então pudesse chegar até os gentios. Porque o apóstolo Paulo diz isso em Romanos 11, que foi pela rejeição dos judeus que a mensagem chegou até os gentios. Então foi propósito de Deus até mesmo a rejeição, em parte, de Israel. É o que o apóstolo Paulo diz, para que nós pudéssemos ser alcançados. Então, se nós formos alcançados com esta palavra, que palavra? A palavra ao qual Jesus pregou, não a palavra ao qual a teologia reformulou.
Porque nós temos um grande problema todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia, a não ser que você tenha passado por um detox mesmo, por uma transformação teológica na sua mente e por uma transformação muito grande. Esse é o meu desejo com as pessoas que participam do nosso seminário e do nosso curso. Eu vou falar muito isso aqui. Por quê? Porque eu quero realmente que você tenha uma mente que consiga compreender as Escrituras dentro do contexto ao qual Jesus pregou. Porque a teologia formou um Jesus que foge ao Jesus do primeiro século. A teologia moldou coisas que nós hoje, muitas das vezes, nos vemos incapazes de olhar para o texto bíblico e interpretar o texto bíblico como realmente ele é. Nós interpretamos o texto bíblico, escreve aí o pessoal que fez o curso comigo. Com o quê? Qual o instrumento que nós usamos para interpretar o texto bíblico? Com os óculos de uma teologia romana, grega. Porque depois de 325 foi que o caldo entornou. Depois do ano 325 foi que muitas das coisas que a igreja do primeiro século acreditava e tinha como princípio foi desvirtuado, foi quebrado, foi desassociado das suas raízes. E por isso que nós estamos aqui, teologia, teologia e teologia. Se isso fizesse necessariamente algum bem para a humanidade, e criaram um monte, podiam ficar com o que já existia. O conceito de teologia propriamente dito, de conhecer a Deus, de buscar a Deus, de estudar a Deus, já existia. Aí os gregos e os romanos inventaram uma. E nós recebemos toda essa herança como se fosse a verdade e a revelação da verdade. Só que Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É igual literalmente o tabernáculo. A porta do tabernáculo era conhecida como o caminho. Sabiam disso? A porta do tabernáculo lá de Moisés, Netiviar, o caminho, ou Derer, são as duas palavras no hebraico para caminho, Derer e Netiviar. Tanto que no livro de Atos diz que os seguidores de Yeshua, do Messias, judeu, eram conhecidos como os seguidores do caminho. Não como cristãos, como diz lá em Antioquia, da Psídia, em Atos capítulo 13, que lá em Antioquia os discípulos foram identificados como cristãos. E todo mundo sabe, né, que era um termo pejorativo. Era um termo muito pejorativo. Então nós temos que entender que Jesus veio pregar um projeto de restauração do homem e da criação. E restauração como um todo. E isso incluía também todo um conceito de restauração teológica. Porque os judeus naquele período estavam totalmente comprometidos com o sistema helênico de vida e com o sistema helênico também que veio se introduzindo dentro da literatura, dentro do conhecimento judaico, dentro da teologia judaica. Principalmente a partir do século III a.C., século IV, muitos conceitos helênicos, por causa, obviamente, né, do poderio e da dominação grega por toda aquela região, muita coisa foi sendo introduzida no modo de viver judaico e também na literatura judaica. Então nós temos que entender um conceito muito importante. Jesus veio com um foco. E o foco de Jesus era atear fogo à terra, como ele diz. Não atear fogo de destruir a terra, mas de trazer o quê? De trazer uma profunda discussão. E a discussão geraria muita contenda e muita confusão. E você acha que eu, com os meus argumentos aqui, não vou causar algumas confusões também daqui para frente, quando a gente entrar nessa live e nas lives e começar a entender o contrário daquilo que eu estou falando? Porque é a questão, geralmente quando a gente não entende uma coisa, a gente diz que entendeu baseado nos nossos pré-julgamentos. Aí é o problema. É igual eu converso com algumas pessoas. Henrique, eu entendi assim. Não, você disse que entendeu, mas você não entendeu o que eu falei. Você interpretou o que eu falei e disse que entendeu o que eu falei. É assim que funciona na maioria das vezes. Sendo assim, nós temos que compreender um princípio importante. Jesus veio se revelar. Se revelar. E se revelar é se mostrar. Revelar toda a essência de quem Deus é. Ele, na pessoa de Messias, de Filho de Deus, veio revelar toda a grandeza das Escrituras. Como diz a própria palavra em Apocalipse, é o nome pelo qual ele se chama, é a palavra de Deus. E ele veio com esse propósito. Trazer esse entendimento e trazer essa limpeza. Limpeza mesmo. Foi o que Jesus veio fazer uma limpeza geral.
tanto no conhecimento teológico que o povo tinha, quanto no conhecimento que as pessoas tinham, entendimento até da revelação do próprio Messias. Porque, como eu já falei lá no nosso curso, a Religião de Jesus, módulo 1, para quem fez, vai relembrar algumas coisas. Eu vou dar algumas dicas aqui. Todo o povo, naquele período, esperava a chegada do Messias, do Mashiach. E isso é tão claro, que quando os 3 reis magos, lembra aí da historinha bíblica? Os 3 reis que vêm montados nos seus jumentinhos, guiados por uma estrela? Lembra que vieram guiados numa estrela? Chegaram, falaram com Herodes. Não, que o rei dos judeus nasceu. Vieram da onde? Vieram da onde? Baseado em que estrela? Ainda falaram com o governador da cidade e o governador da cidade aceitou passivamente que eles pudessem ir lá celebrar o nascimento do rei dos judeus que haviam nascido? É óbvio que não. É óbvio que não. Não é assim. Existia toda uma expectativa. Por quê? Por causa da profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 25, se eu não estou enganado. Daniel diz que o Messias nasceria em um período específico. Em um período bem específico. Os magos vieram do Oriente bem extremo, porque naquele período já existiam judeus em todos os lugares do mundo. Não eram magos, eram judeus. Sabe o que é os magos judeus que estão escritos ali? É que talvez o tradutor bíblico não tenha tido o intuito de dizer que eles eram judeus mais ligados a uma área espiritual, mais espiritualistas, entendeu? Eles eram judeus que gostavam do aspecto muito mais espiritual, de interpretar as profecias, do que outros. Então eles eram esses judeus. Os judeus que tinham um aspecto espiritual, dos conceitos bíblicos, mais aflorado dentro do seu estudo. Então, estão dando uma dica muito importante. Anote as suas perguntas, que sexta-feira no YouTube nós vamos fazer uma live assim, de perguntas e respostas, e lá nós vamos poder conversar bastante, convidar mais pessoas, engajar mais pessoas, e você vai poder me questionar um pouco mais. Se eu souber, eu te respondo. Se eu não souber, eu não te respondo. Aí vai aparecer gente aí que vai dizer que para todas as respostas eu tenho uma pergunta. Tenho mesmo, até não sei. Entendeu? Até não sei eu posso te responder. Mas de uma coisa eu sei. Aqueles reis não eram magos vindo do Oriente. Eram judeus que vieram de outras regiões do Oriente bem extremo. Porque entenderam na literatura profética que aquele era o tempo. Entendeu? Aquele era o tempo. E está lá descrito no livro de Daniel. A contar a partir do edito do rei para que Jerusalém seja reconstruída, contar 70 semanas até o Mashiach, até o ungido. E o Messias nasceu, literalmente naquele período. Naquele tempo. E todo mundo tinha uma expectativa muito grande de que ele nasceria. E ele nasceu. E ele nasceu com o objetivo de restaurar o homem à sua dignidade plena. E isso é tão importante que eu quero pegar a parte final agora para a gente poder encerrar, que nós temos aí acho que mais 15 minutos só para poder dizer algo para você. Esse texto ao qual eu li de Mateus capítulo 5, versículo 17, está dentro de um compêndio literário que nós compreendemos como o Sermão da Montanha. Correto? O Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Só que a palavra em hebraico para essa expressão é Esser. Esser é a palavra bem-aventurado na tradução que nós temos. Bem-aventurado, lembram? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos. No capítulo 5, que está dentro desse contexto ao qual eu li para vocês, Jesus está falando para um povo que estava oprimido por uma questão religiosa. Os saduceus oprimiam o povo no quesito religião. Os fariseus também com seus dogmas humanos. O próprio povo romano, os próprios dominadores romanos subjugavam Israel de tal maneira ao qual Israel tinha direito a celebrar seus cultos normalmente, mas tudo de maneira muito perversa. A tal ponto de que muitos judeus eram mortos de maneira muito banal. E Jesus começa o seu sermão
no capítulo 5 de Mateus, dizendo Esser, ou seja, a verdadeira felicidade está contida nisso. A palavra bem-aventurado significa literalmente isso, a verdadeira felicidade está contida nisso. Nisso o quê? No discurso de Jesus. Eles bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Agora imagina, para nós hoje, entender que bem-aventurado é o pobre, porque a ele pertence ao reino. E aonde é esse reino? É a terra. Porque os mansos herdarão a terra. Jesus está falando do reino, mas num contexto físico de terra. Não entrar no reino dos céus tem a concepção de que não fazer parte do ministério de Yeshua e da redenção. Então o que eu quero falar para você, a Bíblia ela é um livro escatológico do início ao fim. Eu vou falar sobre muitos assuntos, muitos princípios bíblicos que são importantes para a nossa compreensão, para a mudança da nossa mente, para a transição do nosso conhecimento até o evangelho ao qual Jesus pregou. Mas nós vamos ver muitos conceitos teológicos em toda a mensagem de Jesus. Em toda. Jesus foi um homem que pregou a sua mensagem para o seu povo dentro de um contexto. Nós compreendemos um Jesus divino que está assunto aos céus. Os discípulos, os judeus que andaram com ele, viam Jesus como o Messias, aquele que estava junto, aquele que mesmo depois de morto e ressuscitado comia peixe. Dá para entender uma coisa dessa? Então, os discípulos, quando caminhavam com Jesus, tiveram experiências com ele de maneira tão grande, ao Saulo mandando eu tomar café. Se eu tomar café, a live não vai dar conta aqui não. Então tem que ir na água hoje, Saulo. Jesus caminhava de maneira tão profunda com seus discípulos que Pedro, quando teve o entendimento de quem ele era, Pedro disse, tu és o Mashiach, o Filho do Deus vivo. Não disse tu és Deus conosco, mas disse tu és o Mashiach. Porque nós precisamos entender o conceito de Messias, para aí sim entendermos quem Jesus era de fato. E isso só para quem fizer os nossos seminários, porque eu não vou abordar esses conceitos aqui, porque depreende um pouco mais de tempo e um pouco mais de conteúdo para a gente poder trabalhar ele. Mas essa mensagem por si só, do Evangelho de Mateus capítulo 5, por si ela já traduz uma revelação muito importante para nós. Jesus está preocupado com a felicidade, com a verdadeira felicidade de quem está ouvindo ele. E ele diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então o conceito de felicidade plena não é um aspecto celestial, não é um aspecto atribuído a uma dimensão que está fora do habitar humano, aonde habitam os seres divinos. Não! A verdadeira felicidade é um conceito para aqueles e por aqueles que estão vivendo na terra hoje, experimentando a palavra de Deus, vivendo esse reino de Deus hoje e agora. Eu costumo dizer, e vou ficar com essa frase abraçado com ela até aquele grande dia, se eu não tiver o meu corpo transformado, ou se eu descer ao pó e ele me ressuscitar na sua grande vinda, mas que o reino é dos céus, mas ele se manifesta aqui, e por isso que ele volta, porque o reino precisa se tornar pleno, e nós estamos desenvolvendo ele, e ele um dia se tornará pleno, sim, na sua grande vinda e na sua volta, e esperamos que seja em breve em nossos dias. Amém, que seja. Mas enquanto não, nós trabalhamos. Porque servir a Deus, cultuar a Deus, é o exercício contínuo do trabalho divino. Servir a Deus é trabalhar, gente. É trabalhar em prol dele, trabalhar em prol do reino e fazer com que esse reino prevaleça, cresça, ganhe forma e se manifeste. E Jesus está dizendo isso com os discípulos. Quem ensinar vai ser o menor, mas quem ensinar certo vai ser o maior. Então qual é a nossa luta? E o nosso propósito? O nosso propósito é conhecer a palavra de Deus para ensinar a palavra de Deus, para ensinar a lei de Deus, para ensinar essa palavra de maneira correta. Porque o nosso adentrar no reino dos céus depende de que, segundo o próprio Jesus, de que a nossa justiça supere
supere muito a dos fariseus e a dos escribas. Ou seja, se o nosso modo de vida não superar a de um judeu religioso, imagine isso, é difícil, hein? Jesus está dizendo, se a vossa justiça não superar em muito a de um judeu religioso, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Aí agora nós entendemos um pouco o estado que nós estamos vivendo como congregação, como igreja como um todo. Faça uma autoanálise. Se Jesus está dizendo para os seus discípulos, se vocês não superarem em justiça os fariseus, vocês não vão entrar. Porque os fariseus, eles já praticam um nível de justiça muito alto no serviço a Deus. Não, eu não estou falando aqui do legalismo. Jesus não está falando do legalismo, deixem de praticar o legalismo dos fariseus e vocês entrarão no reino dos céus. Jesus não está falando disso. Jesus está falando que se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Ele está falando aqui de exceder em justiça, de prática de coisas boas, de viver na verdade da palavra de Deus hoje e agora. Porque justiça é um conceito prático. Por isso que nós temos no nosso direito hoje uma sede pela busca da justiça e fazer com que a justiça seja feita. Porque a justiça precisa se tornar prática. Justiça não é um conceito teórico. Pode ser um conceito teórico para os acadêmicos do direito, que esqueceram a filosofia do direito e esqueceram princípios muito importantes do direito no que diz respeito à sua prática. Mas sempre teorizar leis e teorizar brechas para que possam adquirir, ou conquistar os seus objetivos pessoais dentro da sua profissão, mas não em exercer a justiça. Exercer a justiça é outra coisa. E acima de tudo, Deus é um Deus de justiça. E eu quero encerrar essa live com essa palavra para vocês. Deus é um Deus de justiça. E essa justiça é que nos faz entrar no reino dos céus. E exceder em justiça é a prática dessa palavra agora. Porque ninguém vai entrar no reino dos céus se não exceder em justiça os fariseus e os escribas. Tendo dito, tendo dado abertura a esse nosso canal, nesse projeto, espero que essa mensagem, essa curta mensagem tenha sido de objetivo bem claro, bem específico, que quero provocar em você, literalmente, um detox teológico. Tirar de nós conceitos errados. Trabalhar um pouco mais conceitos que estão mais ou menos. E trazer conceitos corretos, trazer a revelação da palavra de Deus. E eu espero que isso tenha chegado até o seu coração e tenha chegado até a sua mente. E quero convidar você, eu deixei o fixário comentado aí, o meu número, mande uma mensagem de WhatsApp para mim. Eu quero entrar no grupo do Telegram, que eu vou fazer nós vamos fazer um grupo no Telegram, colocar todas as pessoas lá, e pode mandar para outras pessoas também, se elas quiserem fazer parte do nosso grupo, porque lá nós vamos avisar sobre os seminários, sobre os cursos e sobre a nossa escola de escatologia que nós vamos fazer mais para frente. E espero ter alcançado você, ter alcançado aí a sua alma. O meu objetivo é alcançar a sua alma, alcançar o mais profundo do seu ser e provocar em você uma transformação. Shalom, shalom, Deus abençoe você, tá bom? Deixa lá no fixário comentado o meu número, mande um WhatsApp para mim que nós vamos organizar melhor isso e eu te vejo amanhã. Então mande mais contatos, espalhe essa notícia, espalhe que a live foi boa para você. E se não foi boa, você diz também, falou de coisas lá que eu não gostei, mas eu vou voltar para ver aonde que isso vai dar. Tá bom? Um beijo para vocês. Shalom, shalom. Deus abençoe você. Paz. Deus abençoe.